paz de Jesus em nossos corações. É com muita alegria que estamos hoje aqui celebrando esse reinício. Reinício porque o início de tudo vem da espiritualidade. Nós somos os intermediários de um projeto que começa lá em cima e que acolhemos a proposta antes de reencarnarmos. Não podemos conceber nada do que acontece sem um planejamento prévio em eventos como dessa magnitude, o início de uma casa espírita. Porque nós podemos estar mudando a nossa trajetória conforme as nossas escolhas. Então é com muita alegria, foi com muita honra que eu recebi este convite por intermédio de Alexandre. Nós tivemos aqui em Orlando em 2013, onde fizemos um seminário. Algumas pessoas estiveram presentes a este seminário pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda. Estava eu, Nilo Menezes, que é o meu pai, e João Neves. Temos ainda José Ferraz, que não pôde, naquele momento, estar presente. Então, já passeamos por essas terras algumas vezes, né? E, nesse momento, estamos aqui para celebrar o Plenitude Spiritist Society. É porque nós que estamos acostumados no português para pegar o inglês assim, né? Só no empurrão. E pensamos em um tema que pudesse estar agregando ao nome plenitude. E surgiu a ideia deste tema, despertar da consciência para a plenitude. E nós iniciamos a nossa abordagem trazendo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? E a resposta é bem simples, na consciência. Então, todos nós temos íncito na nossa consciência a lei do nosso Pai. E por que esta consciência, em alguns momentos, ainda se encontra adormecida, precisando despertar? E iniciamos trazendo Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, capítulo 10. Ela diz que despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados. Por que esses valores estão desperdiçados? Porque ainda estamos adormecidos. E se estamos adormecidos, estamos perdendo tempo no nosso processo de amadurecimento. Propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. Então, essa ideia trazida por Dona Joana de Ângeles, ela vai estar perpassando a nossa exposição. Esses momentos que estaremos aqui comungando desta alegria e propiciando a cada um de nós este despertar naquilo que ainda estamos adormecidos. Porque a maioria de nós já tem esta consciência desperta. Mas como transitamos ainda com as impressões da matéria que carregamos por conta de estarmos mergulhados no corpo físico e essas impressões ainda primitivas que carregamos, porque estamos avançando em nosso processo de amadurecimento, faz com que tenhamos ainda atitudes de consciência dormindo, não desperta. E vamos identificar as nossas potencialidades para este despertar que se faz necessário em nosso cotidiano. E nós fizemos um apanhado
nós temos em Joana de Ângeles, no capítulo 8, no livro Ser Consciente. Essa abordagem dos níveis de consciência que inicialmente foram trazidas através de um estudo pelo bioquímico Robert de Hoppe, que aproveitou os conceitos do psicólogo russo Gurdjieff. E aí a Joana, ela faz um apanhado dessas experiências à luz da doutrina espírita. Então vamos ver que esses 5 níveis, eles estão classificados em consciência de sono sem sonhos, consciência de sono com sonhos, consciência de sono acordado e consciência de transcendência do eu e a consciência cósmica. Então, na medida que nós formos falando, cada um de nós vai se identificar em algum momento, em algum nível de consciência. E o último, ainda estamos distantes, mas caminhamos para este processo de aquisição. É por isso que ainda estamos no ir e vir ao longo das sucessivas reencarnações, por conta desta necessidade de aprimoramento do nosso ser. Este amadurecimento vai se dar na medida que cada vez mais procuremos ser e não ter. Então, este é o caminho. O desapego, trabalhar para o ser espiritual que somos, almas encarnadas, em processo de crescimento, mas que precisamos, neste processo, nos desligar do nosso lado ainda primitivo, ainda material. Neste primeiro nível de consciência de sono sem sonhos, o que é que nós encontramos nessa fase? Exatamente o indivíduo que vive sem reflexão do seu sentido da existência. E aí nós questionamos aqui, cada um está pensando no seu propósito de vida? Qual o objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. E na resposta nós encontramos: Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Bom, se nós estamos aqui para chegar à perfeição, é necessário atravessar algumas etapas para que essa perfeição seja atingida. E como podemos fazer isso mergulhados na carne para atingir a perfeição? Transitamos por dificuldades, por aflições, por ansiedades, que fazem parte da nossa imaturidade espiritual. Mas na medida que esta consciência vai despertando, nós vamos melhorando e aperfeiçoando as nossas mazelas, refazendo estes caminhos equivocados. Então, neste nível, quando a gente fala consciência de sono sem sonhos, não é o nosso sonho que nós temos quando dormimos. É justamente esta mente que vive apenas para a satisfação das nossas necessidades básicas. Então é aquele indivíduo que acorda e pensa logo: eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... No imaginário, essas ações dizem respeito às nossas necessidades fisiológicas, que são elas que nos mantêm vivos. Mas para o indivíduo, ele não consegue refletir em algo que vai além disso. Então, eu estou muito cansado, eu preciso de uma semana de férias. Eu preciso viajar, eu preciso ter lazer. Então, são as necessidades do corpo
que fazem parte deste projeto de vida do indivíduo. Eu preciso amealhar recursos materiais. Então, nós pensamos no nosso processo de respiração? Não. Mas, se nós temos uma dificuldade respiratória, logo eu vou estar buscando os recursos, então aí eu penso. Mas no nosso trajeto do cotidiano, a respiração é algo automático. Então, nessa consciência de sono sem sonhos, há um automatismo que impregna o nosso ser. Então, nós vivemos como o piloto automático do carro. Vai tudo se processando e eu não penso porque ele está passando as marchas quando se fazem necessárias. Quando nós sentimos fome, há um reflexo que faz com que nós busquemos o alimento para satisfazer a nossa fome. Mas tudo isso fica no plano da matéria. Então, o indivíduo, ele precisa estar caminhando para sair somente do plano da matéria. Porque se acaba a comida em nossa casa, nós vamos providenciar o alimento para saciar a nossa fome. Mas nós não podemos girar a nossa existência em função providenciar o alimento, providenciar a roupa, para agasalhar o corpo quando sente frio ou porque é necessário. Enfim, tudo quanto se processa em cima de uma necessidade da matéria. É claro que todos nós precisamos do alimento, precisamos do ar puro, precisamos dormir para refazer as energias do nosso corpo. Tudo isso são necessidades para a manutenção da vida. No entanto, elas não devem ser a nossa meta. Aí fazemos um questionamento que vocês irão estar respondendo para vocês mesmos. O que move a existência de cada um? Quando vocês acordam, o que é que vem à mente? Então, através destas reflexões, nós estaremos buscando este despertar, este amadurecimento do ser. Então, é isso que traduz esta consciência de sono sem sonhos. Aí eu pergunto à plateia, alguém se encontra nesse estado? Eu vou chegar lá. Quem quiser pode estar trazendo a sua resposta, mas nós imaginamos, se estamos aqui hoje, já saímos deste nível de consciência. No entanto, é claro que a fome aparece, nós vamos buscar saciar a nossa fome. Uma coisa é independente da outra. O que esse nível traduz é, eu só vivo para atender às necessidades do corpo. Imaginamos quem busca uma casa espírita, busca algo inovador para a sua vida e não pode estar neste nível, no padrão da sua existência. Concorda, seu Geraldo? Chego lá. Chega lá, né? Aí avançamos para o segundo nível de consciência, que é a consciência de sono com sonhos. O que são esses sonhos? Os sonhos, eles representam algo que está no nosso inconsciente e esse inconsciente se projeta através daquilo que está lá armazenado. No entanto, não existe uma atividade intelectual mais efetiva da nossa parte. Sonhamos, liberamos esses clichês que são exatamente armazenados por uma experiência ou experiências que vivemos, mas que precisam estar mais despertas no nosso ser. E é o que vai acontecendo quando fazemos algo de errado
E aí já paira na nossa mente que aquilo, de alguma maneira, não deveria ter sido feito. Apesar de, concretamente, não ficarmos pensando que deveríamos ter feito de maneira diferente, que poderíamos estar chegando até aquela pessoa que cometemos uma ação equivocada, pedindo desculpas, ainda não estamos nesse nível. Mas já há alguns rudimentos de que poderia ter sido diferente, eu deveria ter agido de outra maneira, como flashes. Porque no próximo nível é que vamos já despertando para a realidade existencial. E é justamente nesse nível que os desafios começam a aparecer na existência para que nós encontremos soluções para quebrar aquelas dificuldades. Mas isso ainda se processa de maneira mais incipiente. Então, precisamos realmente estar mais conscientes desse nosso processo existencial que se apresenta através da nossa consciência para podermos avançar na próxima etapa, que é a consciência de sono desperta. E aí trazemos este questionamento. Que situações promovem o despertar? E nesta promoção do despertar, estaremos aliando algo que é básico para o nosso avanço, a vontade. Então, aquilo que falamos anteriormente, cometemos uma atitude equivocada. Neste nível, nós saímos do pensamento, da ideia que foi errônea e partimos para algo mais, que é chegar diante da pessoa, que é conversar com ela, que é pedir perdão. Então, já estamos fazendo reflexões mais profundas da existência e buscando a solução ou as soluções para os problemas que estão nos afligindo em nosso cotidiano. Então, quando perguntamos que situações promove o despertar, se estamos transitando na existência como se fosse uma linha reta, se não temos problemas, se não temos desafios, como é que vai ficar a nossa vida? Monótona, parada. E isso não promove o nosso despertar. Então, muitas vezes, a dor, quando bate à nossa porta, é um chamado para que a nossa consciência desperte para as realidades da existência. Quando Dona Elisete estava nas colocações, falou: alguns chegam à casa espírita pela dor, a maioria chega pela dor. A dor nada mais significa do que a mola propulsora para o despertar frente a essas realidades existenciais. Porque esta dor, quando chega, está lá na resposta da questão 132, que nós dissemos apenas no início. Para chegar à perfeição, para umas pessoas, que é a maioria de nós, a existência é a encarnação, uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para poder chegar à perfeição, torna-se necessário nós passarmos pelas vicissitudes da existência. Está lá desta forma no Livro dos Espíritos. E quais são as vicissitudes? São as nossas dores. A expiação nada mais é do que os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais que experimentamos na presente existência, no mundo espiritual. Porque quando saímos daqui, estamos carregando as nossas construções lá para cima. E não mudamos de plano, partindo para uma dimensão que é diferente da construção
que fizemos na nossa trajetória na presente existência. Então, este despertar, ele começa a mudar o nosso propósito, o nosso sentido. Então, quando passamos por uma dor, seja ela qual for, cada um é que pode avaliar a dor que atravessa na sua existência. Quando estamos nesta travessia, nós vamos pensar sobre aquela dor, sobre o que pode ser feito. Quantas vezes nós estamos diante de pacientes em situações as mais diversas no hospital e ouvimos dos pacientes: não, quando eu sair daqui, eu vou ser diferente, eu vou mudar, eu vou me aproximar de algum desafeto na família. Nós ouvimos muito isso e nos questionamos: será que aquele indivíduo que está no leito do hospital estaria fazendo aquela reflexão se ali não estivesse? Muito provavelmente não, porque é exatamente a dor que faz com que ele vá refletir e encontrar as respostas e projetar. Porque nós precisamos projetar para sair daquela condição em que nos encontramos. Estabelecemos metas, porque é como se nós estivéssemos barganhando com a divindade. Se eu conseguir sair desta condição, eu prometo no meu íntimo que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, isso também é importante para o indivíduo, que ele sai daquela condição depressiva que o processo de adoecimento o leva, e neste projeto ele se ajuda a sair daquela condição. Então, será que nós não podemos trabalhar mais efetivamente para que a nossa consciência esteja desperta o mais rápido possível para avançarmos ao próximo nível de consciência? Essa reflexão nós temos que estar fazendo em nosso cotidiano, porque é através do conhecimento de si mesmo que nós vamos cada vez mais estar despertos para os propósitos da existência. Ninguém reencarna sem um objetivo psicológico para a sua existência. E nós, como trazemos no nosso inconsciente os projetos que foram feitos para serem atendidos na presente existência, de uma forma ou de outra, a nossa consciência em algum momento vai estar acendendo esta lâmpada interior que nós temos, para que possamos colocar em prática aquela proposta, aquele projeto que foi estabelecido antes da reencarnação. Então, é pensar o que nós trazemos no início da exposição, falando da casa. É o reinício, porque o começo se deu na espiritualidade. Então, nós estamos sendo os executores do projeto, de um projeto maior que vem de Deus, que é o nosso Pai. E como todos somos filhos de Deus, estamos com esse germe latente, aguardando o momento do despertar, do desabrochar, do ser divino que existe em cada um de nós. Então, é a vontade que vai imperar neste nível de consciência. A vontade de ser uma pessoa melhor, a vontade de se afastar do primitivismo, a vontade de não querer ter mais do que querer ser e mudar a trajetória da nossa existência. Porque se ainda nos encontramos num planeta de provas e expiações, é porque estamos fazendo as nossas escolhas. É claro que uns reencarnam e conseguem avançar, dar saltos qualitativos em uma única existência por conta do seu livre-arbítrio, das escolhas que estão fazendo
conforme são pautadas no Evangelho de Jesus. Então, estar com a consciência desperta vai significar para cada um de nós que cada vez mais precisamos trazer para a nossa vivência o Evangelho de Jesus. Isso vai nos conferir uma maturidade que vai sendo aprimorada ao longo das reencarnações que ainda vamos ter. Consciência de transcendência do eu é a consciência de si mesmo. Então, nós não poderíamos deixar de trazer a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é bastante conhecida, mas que precisa estar sempre relembrada. Qual o meio prático e eficaz de se vencer na vida e resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo, um sábio da humanidade já vos disse. E qual é o caminho para este conhecimento? E aí vem Santo Agostinho, com toda a sua fala, trazendo a experiência do que ele fazia quando vivia na Terra. As reflexões diárias, ao final de cada dia, sobre tudo quanto ele tinha feito e se, naquelas suas ações, alguém tinha algo para se queixar dele. Se ele deixou de fazer algo que era importante naquele dia. Então, foi a partir dessas reflexões que ele passou a se conhecer e a se tornar uma pessoa melhor. Então, neste quarto nível, nós precisamos estar pensando se conhecemos a nós mesmos. Aí vamos dar um exemplo prático. Eu sou uma pessoa tranquila, que lido bem com os meus relacionamentos, colegas de trabalho, com a minha família. E lá um dia acontece uma situação que a minha tranquilidade vai embora e eu, no impulso, na emoção, falo o que não devia falar, tenho atitudes que não fazem parte do meu perfil. Se eu deixo isso acontecer e não reflito sobre aquela ocorrência, eu não me conheço. Porque aquela atitude foi diferente do meu perfil, mas ela aconteceu. E em acontecendo, eu preciso trazer a reflexão. O que levou a sair de mim mesmo e agir de forma emotiva, com impulso, porque trazemos e temos este instinto que faz parte do nosso primitivismo e que, apesar de estarmos amadurecidos, alguma circunstância pode fazer com que nós retrocedamos às nossas ações. E aí vamos trazer algumas figuras que representam este quarto nível de consciência. Mohandas Karamchand Gandhi, o famoso Mahatma Gandhi. Ele disse: quando o único homem atingir a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Ele foi um homem que esteve aqui na Terra, que trabalhou muito pela não violência. Ele era um pacifista, advogado. Ele poderia ter feito a escolha de um caminho para ganhar dinheiro. No entanto, ele encontrou um caminho que era necessário para a população do país onde ele vivia, que era a Índia, e que tinha uma série de necessidades. Certa feita ele disse: se deixar de existir todos os livros, se eles forem perdidos, mas ficar o Sermão da Montanha, não haverá perda para a humanidade. Então, o Sermão da Montanha nos traz as bem-aventuranças. E uma delas nos diz:
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é que vem dizer bem-aventurado, feliz? Feliz aqueles que choram. Aí vamos pensar, poxa, vai ser felicidade estar chorando? Por que a gente chora? Nós só choramos quando passamos por alguma dor. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica. Então, algum sofrimento está acontecendo para eu sentir aquela dor. Mas aquela dor tem um significado mais profundo, porque eu só estarei chorando se eu tiver alguma dívida perante o meu Pai. Então é um momento de ressarcimento dos nossos equívocos do passado. Isso vem significar para nós que, se eu fizer uma semeadura pautada nos conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, eu estarei me libertando da dor. Olha que fantástico! Mas, para que eu possa refazer estes caminhos que eu percorri de maneira equivocada, eu preciso ter consciência. A consciência desperta. Então, muitas vezes, nós estamos resgatando dívidas que aconteceram há muitos séculos atrás. E por que eu não saldei essa dívida na encarnação seguinte? Porque eu ainda não tinha consciência de que era preciso e eu teria condições de resgatar. Deus não coloca fardos pesados que os meus ombros, não consigam carregar. Então, nós temos um cabedal de informações que seriam necessárias para que nós atravessássemos todas as tribulações da existência sem grandes dificuldades. E por que ainda nos revoltamos com o nosso Pai, nos descabelamos, vamos ao fundo do poço e muitas vezes com dificuldades de retornar à periferia por conta disso? Porque ainda não introjetamos a realidade do ser espiritual que somos. E por não introjetar, sofremos muito mais. Não é que diante do sofrimento nós estejamos batendo palmas, que bom, eu agora estou sofrendo, estou resgatando. Mas sim, ter a tranquilidade para poder atravessar estes momentos, buscando na oração o recurso salutar para poder angariar aquilo que nós precisamos para atravessar aquela fase. Porque após a tempestade vem a bonança. Então, Gandhi foi esse indivíduo que já esteve aqui e que nos proporcionou este nível de consciência no quarto nível. Madre Teresa de Calcutá, uma frase muito conhecida dela: eu sou uma pequena gota no oceano, mas o que seria este oceano sem essa minha pequena gota? Então, muitas vezes nós imaginamos que precisaríamos de algo bem maior para poder fazer, quando toda a construção começa com tijolo a tijolo, que vai se somando, que vai erguendo e que vai trazendo o produto final. Então, nada é fácil na existência de ninguém. Aquele que você muitas vezes vê a sorrir, está passando por dificuldades, por dores profundas que não está trazendo para a vida daqueles com os quais ele compartilha. Porque é muito engraçado o ser humano. Eu estou doente. E aí eu chego para seu Geraldo e falo da minha doença. Aí seu Geraldo diz: ah, você tem isso? Mas eu tenho isso, mais aquilo
outro. Então, isso faz parte do perfil. E aí, se eu acho que seu Geraldo tem mais do que ele, do que eu tenho, aí eu vou dizer, é porque eu não lhe contei tudo, seu Geraldo. Eu também tenho isso, tenho aquilo. Então, o ser humano tem esta característica. Ele precisa, muitas vezes, se fazer de vítima para ser acolhido, para que as pessoas o reconheçam no ambiente que ele vive. E nós precisamos sair desta condição. Se eu ouço de seu Geraldo que ele está com aquele processo de adoecimento, eu tenho que procurar, de alguma forma, ajudá-lo no processo dele e não trazer as minhas dificuldades, porque aquele que vem a falar com nós precisa do nosso acolhimento, do nosso apoio, para que ele saia daquela situação. E quando eu me igualo ou eu me coloco pior do que ele, eu não estou ajudando. Eu estou fomentando aquele processo de adoecimento que ele carrega. Então, isso é imaturidade psicológica. E nós precisamos sair deste patamar e avançar. Uma outra experiência trazida dentre inúmeras na vida de Madre Teresa, certa vez ela estava dando banho a um leproso. E aí chegou um visitante britânico e viu aquela cena e disse: eu não daria um banho em um leproso nem por $1 milhão. E aí ela disse: eu também não daria um banho em um leproso nem por $1 milhão. Eu só dou um banho em um leproso por amor. Então, olha que nível de consciência de um ser que consegue ouvir uma barbaridade, né, dessa, $1 milhão. Isso é muito, né? Se eu transformo para o meu real, meu Deus do céu. Que coisa estupenda. Mas ela, né, conseguiu trazer essa experiência de vida. E quantas pessoas eminentes, importantes, ela conseguiu conquistar para poder estar ajudando no seu trabalho valoroso com relação à criatura humana. Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que tem trazido tantas mensagens lindas através da psicofonia de Divaldo Franco. Certa feita, ele saindo de uma palestra no Rio de Janeiro, quando ele descia as escadas, tinha um indivíduo que era desconhecido, com a aparência de estar passando por dificuldades. Se aproximou do Dr. Bezerra e disse: Dr. Bezerra, eu soube que o senhor ajuda muitas pessoas. Eu estou em casa com a mulher doente e 2 filhos que passam fome. Eu não tenho nada para comer, nem dinheiro para comprar remédios para minha esposa. E é claro que nós conhecemos um pouco da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que era sempre uma vida de muito sacrifício. E que lembrou que ele só tinha no bolso o dinheiro para poder pegar o seu bonde. Então ele deu um abraço naquele indivíduo e disse: vá para casa. Primeiro perguntou se ele acreditava e confiava na Mãe Santíssima. Ele respondeu que sim. Então deu a seguinte orientação: vá para casa, reúna a sua família na mesa, coloque uma jarra de água e faça uma prece para a Mãe Santíssima. Depois, peça a todos que bebam água e vocês amanhecerão melhor. Ele foi para casa, seguiu as orientações dadas pelo Dr. Bezerra. Estava desempregado. No dia seguinte, aquele homem bateu a primeira porta e conseguiu emprego. E quando tomaram a água após a prece, estavam todos tão fartos que dormiram de imediato. Nós sabemos que aquele que passa fome, ele não consegue dormir com tranquilidade por conta da fome. É por isso que temos tanto alcoolismo, porque a cachaça é capaz de saciar, né, aquela fome. Uma semana depois, volta esse indivíduo
para falar com o Dr. Bezerra depois da sua palestra. E a aparência já estava tão diferente que o Dr. Bezerra não o reconheceu. E ao se aproximar, ele traz a narrativa do que tinha acontecido, que ele tinha... os familiares fizeram a prece, tomaram a água, dormiram com tranquilidade e no dia seguinte ele conseguiu emprego. O que vem nessa história? Primeiro, a fé. É preciso acreditar no poder da oração e na fé que remove montanhas. Aquele homem acreditou, mas acima de tudo tinha o poder do Dr. Bezerra de Menezes. E esse poder só é possível para um homem que tenha chegado a este nível de consciência. Irmã Dulce. Já ouviram falar da nossa querida Irmã Dulce? Eu tive a satisfação de trabalhar com ela durante 6 anos no hospital. Foi o meu primeiro emprego como enfermeira. E também tive a possibilidade de acompanhá-la como enfermeira quando foi montada uma UTI no seu hospital, que ela ficou 1 ano fora em UTI, em outro hospital, e aí viram que a condição não se modificava, que era melhor trazê-la para o ambiente dela. E neste período que eu fui a enfermeira particular de um grupo, né, de enfermeiras do hospital, nós tivemos muitas possibilidades de aprender com a experiência da Irmã Dulce. Ela tinha uma dificuldade respiratória que não dormia deitada em uma cama. Ela dormia em uma poltrona que reclinava, no máximo por 2 horas durante a noite. Então, se nós pensarmos na nossa hora de sono, o quanto nós precisamos, às vezes, para poder refazer as nossas energias, um ser deste, por 2 horas, ela acordava. E no auge do seu processo, né, durante a existência, como ela acordava de madrugada? E ela tinha 1000 doentes no hospital. O que é que a Irmã Dulce fazia? Eu também, durante esse período que trabalhava, fiquei 6 meses durante a noite de plantão. E andando pelos corredores do hospital, 3 horas da manhã que eu entrava em uma enfermaria, encontrava a Irmã Dulce de mãos dadas com algum doente que estava no seu final de vida, algum doente que estava com dores intensas, acolhendo, orando. Certa feita, ela era uma pedinte para angariar recursos para o hospital. E ela foi pedir a uma pessoa que tinha condições, estendeu a mão e pediu ajuda para o seu hospital. O homem a quem ela fez o pedido cuspiu na sua mão. O que a Irmã Dulce fez? Este aqui você deu para mim. Agora eu quero que você dê para os meus doentes. Então, após esse gesto, como não atender àquele pedido? Uma pessoa dessa, um ser que chegou a este nível de consciência. O nosso querido Chico Xavier, conhecido talvez não presencialmente pela maioria, mas todos os seus feitos traduzido nos diversos livros psicografados por ele, mas também da sua vida. E é um relato interessante de um cego da cidade de Pedro Leopoldo que havia caído e precisava de cuidados porque na queda ele apresentava ferimentos. E como as pessoas sabiam de Chico Xavier atender a quem batesse a porta, alguns conhecidos levaram aquele cego dizendo da sua condição. Chico, o que fazer? Ele precisa de cuidados, é um morador de rua. Aí Chico botou uma pequena notícia no jornal que circulava por 1 semana, pedindo o socorro de alguém que pudesse, durante o dia, cuidar daquele indivíduo. Ora, mas Chico não tinha dinheiro para poder pagar. Fez o apelo.
Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No sexto dia, sem que ninguém tivesse aparecido, chega até Chico Xavier, duas prostitutas da cidade, conhecida por todos, e se colocaram à disposição para cuidar daquele indivíduo. O que foi que Chico fez? Acolheu-as, botou numa casa próxima onde ele morava. Durante o dia, essas duas mulheres cuidavam daquele cego. Quando Chico chegava do trabalho à noite, ia à casa, fazia uma oração com as duas e ficava tomando conta durante a noite daquele indivíduo. No dia seguinte, as duas mulheres voltavam. Isto aconteceu durante 30 dias, quando o cego melhorou e ele não precisava mais contar com o auxílio daquelas duas mulheres. Ao final de 30 dias, elas agradeceram a Chico a oportunidade que tinha tido na vida e mudaram de cidade, mudaram de vida, arranjaram emprego e se transformaram em outros seres, em pessoas de bem. Então, tudo na existência é para se dar a oportunidade das pessoas mudarem de vida, refazerem os seus caminhos, porque isso faz parte da nossa trajetória. Mas por que elas mudaram de vida? Porque encontrou alguém à sua frente que estendeu a mão, que lhe ofereceu a oportunidade e que não teve qualquer preconceito com relação à forma de viver. E aí lembramos do nosso querido Jesus, quando diante da mulher adúltera que levaram à praça e que queriam apedrejá-la, o que foi que Jesus disse? Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E começou a escrever na areia. Quando chegava um para sair, olhava o que Jesus tinha escrito. E o que é que estava escrito lá? Você roubou. Aí o indivíduo olhava e ia embora. Aí chegava o outro, você também é adúltero. Ele olhava e ia fora. Aí, um por um, chegava até Jesus, via o que Jesus tinha escrito que aparecia, o que a consciência acusava aquele indivíduo. Então, se todos tinham algum tipo de culpa, eles foram saindo e, ao final, Jesus pergunta: onde estão aqueles que te acusaram? Foram todos embora? Então vai e não tornes a pecar. Então esse é um grande ensinamento do nosso Evangelho que precisamos estar trazendo para as nossas experiências. Alexandre, não se preocupe. Não. Porque são imagens. Não precisa estar colocando. Então, nesta condução de vida que é trazida por diferentes pessoas que convivemos, que não convivemos, porque aqui foram expoentes conhecidos da humanidade. Quantos nós conhecemos na nossa convivência e que já chegaram a este quarto nível, que eles conhecem a si mesmos e eles procuram oferecer à humanidade aquilo que tem de melhor pautado no Evangelho de Jesus. Mas nós tínhamos também a imagem do nosso querido tio Nilson, o presidente da nossa instituição, durante 68 anos quase. Não, menos de 68, porque a instituição tem 70 anos. Então, digamos que durante 50 anos como presidente da instituição. Eu também tive a oportunidade de acompanhar tio Nilson nas suas últimas 5 semanas de vida, quando ele estava internado. E uma coisa que me chamou muita atenção em um dos meus plantões foi ele dizer:
que é esta experiência? Ele tinha 89 anos. Olha que consciência de vida. O que é esta experiência em um leito de hospital, nesta doença, quer dizer no meu final de vida para eu aprender? Então, é aquilo que precisamos fazer diante da nossa dor, diante da nossa dificuldade. O que ela está querendo mostrar para mim, para que eu aprenda e para que eu não venha a cursar de maneira equivocada na minha experiência. E por fim, nós temos a consciência cósmica. Esta consciência cósmica só atingida pelo Cristo, por Francisco de Assis. Há um relato na vida de Francisco de Assis diante de inúmeros outros. Ele era um excelente comerciante e estava apresentando os tecidos, os mais finos, que o seu pai era um excelente mercador, da cidade de Assis a um comerciante muito importante. E envolvido naquela apresentação das especiarias, eis que chega um mendigo e lhe pede uma esmola. Mas ele estava tão envolvido que ele não se deu conta daquele mendigo que estava pedindo esmola naquele momento. Ainda demorou um período no comércio e o mendigo foi embora. Quando ele acabou de fechar a venda, a sua consciência lhe chamou a atenção de que alguém tinha pedido dinheiro. Ele saiu pelos arredores de Assis à procura daquele mendigo. Só que quando ele perguntava, dando a descrição, as pessoas imaginavam que aquele indivíduo tinha roubado a loja e ele estava atrás do mendigo para recuperar o fruto do roubo. Mas quando ele consegue encontrar, depois de passar horas e horas, não tinha ninguém na loja, o pai não estava. Então ele saiu em debandada e largou a loja com tudo lá para quem quisesse passar, pegar e levar. Quando ele encontra esse mendigo nos arredores da cidade que o vê, ele tira todo o dinheiro que ele tinha no bolso, tira a sua túnica e vai embora. Ou seja, uma grande lição de desprendimento. E quando ele volta, encontra seu pai numa fúria, porque havia largado o dinheiro do que já tinha vendido lá na gaveta aberta e todos os tecidos. Mas aquele ato de amor, aquele ato de desprendimento, falava mais alto na vida de Francisco de Assis. Então não significou nada a fúria de seu pai, mas a fisionomia daquele indivíduo que recebeu uma túnica que jamais seria usada por ele e o dinheiro que ele levaria talvez anos para conseguir, como um mendigo, aquela importância. Então, quando será que cada um de nós vai chegar a esta consciência cósmica? Mas para que isto aconteça, é necessário que nós transitemos pelo nosso processo de evolução consciente que nos é trazido por Martins Peralva no livro Pensamento de Emmanuel. Consciência da necessidade de mudar. É o primeiro passo. É nós reconhecermos as nossas dificuldades e, a partir daí, trabalharmos para vencer essas nossas dificuldades. É reconhecer que ainda somos egoístas. Quando é que nós somos egoístas? Quando alguém pergunta, Tânia, você tem o livro Plenitude? Eu tenho o livro Plenitude, mas como eu sou apegada ao meu livrinho, eu não tenho. Ou eu vou ter uma palestra na próxima semana e eu vou precisar do livro. E a palestra pode nem ser na próxima semana, daqui a um mês, mas, né, precisamos trabalhar para nos desapegarmos das coisas que não levaremos na bagagem
na nossa viagem de retorno para o mundo espiritual. Temos que ter esta consciência, mas isso nós só iremos adquirir quando nós conhecermos quem somos nós. E a partir deste conhecimento de quem somos nós, vamos conjugar o nosso esforço, a nossa boa vontade, a perseverança para o processo de mudança. Isso não se dá de maneira fácil, porque digamos que nós temos algum hábito de fumar, de beber e que reconhecemos que está na hora de abandonar este vício. E aí vamos estabelecer as nossas metas. Ninguém larga um vício, dorme fumando e acorda sem fumar. Então isso é um processo paulatino. Quando realmente deixamos aquele vício de lado, vamos encontrar os nossos desafetos, encarnados ou desencarnados, que não estão interessados no nosso progresso, que vai dizer: Tânia, você deixou de fumar? Mas você falou tantas vezes que quando você fumava, você relaxava, isso e aquilo. E aí aquilo que parecia ter estabilizado o nosso processo de abandono do vício, aí eu vou, né? Ficando com aquele desejo, e aí vai lá, passou 60 dias que eu não fumei, aí eu volto para o cigarro. Mas todo o processo de mudança vai se dar neste ir e vir até estabilizar. O que é que nós precisamos estar atentos? É justamente aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que estarão trabalhando contra o nosso processo de mudança, principalmente se ela estava partilhando e comungando conosco daquele hábito, daquele modo de viver que era conveniente para ambos. Então, isso é um alerta. E a estabilização, o não retrocesso, a atitude mental que nós tínhamos neste processo de mudança é o que vai estar conferindo esta nossa consciência, este nosso avançar para a plenitude. Então, quais são os caminhos para que nós realmente alcancemos a plenitude? Precisamos primeiro pensar em mudar o padrão dos nossos pensamentos, manter-se num padrão elevado. Então, estamos diante de um trânsito caótico. Ao invés de vibrar com tranquilidade, nós entramos na sintonia do trânsito. Ai, meu Deus, meu horário, eu vou perder. E a aflição vai tomando conta. Bota uma música, se nós estamos no carro, para poder nós sintonizarmos em uma esfera mais elevada. Falamos tanto que nós não temos tempo, mas qualquer folguinha, a gente abre lá o Zap e vai vendo uma mensagem, outra mensagem, uma terceira mensagem. Não é que nós não podemos ver mensagens, mas quanto tempo nós levamos neste mundo virtual e nos afastamos de uma leitura edificante, de um momento de conexão com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, que poderá estar nos reforçando, nos estimulando, dando-nos coragem para avançar diante dos desafios. Então, é preciso pensar a leitura edificante, a oração. A oração é um caminho para a plenitude. Precisamos orar mais no nosso dia a dia. Aí vou fazer uma pergunta que é a consciência de cada um que vai trazer essa resposta. Quando nós acordamos, a primeira coisa, o primeiro impulso que nos surge é fazer uma oração? Durante o nosso dia, nós estamos orando? Porque a oração não é aquele hábito que vamos criar. Acordei, vou orar, dormi, vou orar.
Ou eu oro só quando eu acordo, ou eu oro só quando eu durmo. Não. A oração é justamente esse canal de comunicação que nós temos com o nosso Pai. E através desta comunicação, nós estaremos cada vez mais próximos daqueles da espiritualidade que estão interessados no nosso progresso e que estarão nos ajudando em nosso despertar da consciência. Então, se ainda estamos orando pouco, é necessário que nós encontremos o tempo que nós encontramos para o Zap, para também orar mais. E tirar este vício do mundo virtual, buscando este recurso que é fundamental para as nossas existências. A meditação. Quantos aqui meditam? Respondam para vocês mesmos, né? Então, esta meditação, quanto ela é importante para as nossas existências. O quanto devemos buscar cada vez mais para a nossa vida. Este hábito, ele começa com uma simples imagem, um simples pensamento que vamos aumentando o nosso tempo. A meditação, inclusive, já existem estudos na Europa que mostram que ela é capaz de ampliar o nosso tempo de vida, melhorando a nossa atividade cerebral e retardando o início do processo demencial. Olha que fantástico os avanços da medicina para a nossa existência. Mas esses recursos, eles também são favoráveis para o alcance da plenitude. E Jesus é este nosso grande modelo para a plenitude. Se nós estamos aqui e desejamos o alcance da plenitude, é preciso buscar Jesus para as nossas existências, para pautar a nossa caminhada. Aquele que conheceu Jesus jamais será o mesmo. Então, se nós efetivamente dizemos que conhecemos a Jesus, precisamos traduzir os nossos passos na vivência do Evangelho. E como é essa vivência do Evangelho? A vivência pautada no amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Está lá escrito no começo. O amor resume toda a doutrina de Jesus. No começo, nós temos instintos. Foi aquilo que falamos do nível de consciência inicial. Agimos por impulso, não temos consciência porque estamos no processo automático. Quando mais avançado, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, precisamos resgatar este amor para as nossas existências. Irmã Dulce dizia: quando você for falar com alguém, fale sobre o amor, porque ele é bom para os ouvidos que escuta e para a alma que fala. Então vamos procurar ver com amor, ainda que sejam questões difíceis que se apresentem para o nosso cotidiano. Ainda que não consigamos amar, porque o perdão, meus irmãos, é um caminho para a plenitude. Quantos desafetos, muitas vezes na própria família, são colocados para que nós possamos desfazer os laços de ódio que vêm do passado. Planejamento familiar
que é feito, planejamento reencarnatório que é feito antes da nossa chegada aqui. Escolha da família. E na família são colocados os afetos, como também os desafetos, que é justamente para que nós possamos, através da convivência, estarmos desfazendo esses laços que nós criamos no passado, mas que no presente não adianta postergarmos. Se hoje deixamos para o futuro a resolução daquilo, no futuro pode vir em uma condição pior para nós mesmos. Para finalizar, nós vamos trazer um poema de Rabindranath Tagore, que eu fiquei buscando como finalizar com a plenitude. E neste poema, ele traz a plenitude. Diz assim: quis oferecer ao mendigo que me distenderam as mãos em súplica tudo quanto trazia no meu alforje. O egoísmo, no entanto, fez brindar-lhes apenas com algumas códeas de pão e parcos frutos secos. Não entendia, naquele momento, que aquele mendigo que distendeu as mãos na minha direção era a oportunidade que eu tinha de amealhar o amor e reparti-lo multiplicado. Porque somente quando se doa e se auto-oferece, a plenitude torna a vida dignificada. Que Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui hoje renovados e com novos propósitos para a nossa existência. Paz para todos nós.